noite, meus amigos e minhas amigas do nosso canal Escola Teológica Católica. Vamos rezar, pedir a Deus que nos ilumine, ao Divino Espírito Santo, para que a gente possa fazer um vídeo de acordo com a vontade de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Que a Virgem Santíssima, Mãe da Igreja e nossa Mãe, possa interceder por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite, amigos e amigas, irmãos e irmãs. Vamos gravar o nosso vídeo de hoje, mas antes, o nosso recado de todas as noites, né? Vamos, por favor, gente, se inscrevam no nosso canal, nos ajude aí a divulgar, compartilhar, porque a gente precisa muito da ajuda de vocês, tá bom? É um canal, né, Escola Teológica Católica. Então, é para os católicos, para eles, para a gente estudar sobre a nossa fé, não é? Então, gente, você tem aí uma teologia de graça, ok? Hoje, por exemplo, nós vamos continuar o estudo que nós estamos fazendo da Sagrada Escritura. Eu não conheço na internet, no YouTube, um curso de Bíblia, um estudo bíblico do Gênesis ao Apocalipse. Não conheço, tá? Do jeito que nós estamos fazendo, eu não conheço, tá? Nós estamos pegando livro por livro, do Gênesis ao Apocalipse. Já estudamos Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Você já tem aí um Pentateuco para você estudar. No nosso canal aí, se você for lá na playlist Estudo das Sagradas Escrituras, você tem um Pentateuco para você estudar. Você que nunca estudou a Bíblia, tem aí no nosso canal para você estudar. Agora nós já estamos nos livros históricos. Já comecei o livro de Josué. Tá? Já estudamos o capítulo 1, o capítulo 2 e o capítulo 3. Já demos 3 capítulos de Josué. Tá? Já falamos, Josué entrou com o povo na terra prometida, na terra de Canaã. O capítulo 1 conta Josué entrando com o povo na terra prometida, na terra que ali era habitada por pagãos. Tá? O capítulo 2, nós vimos aí aqueles espiões espionando a terra, com a ajuda de Raabe, a prostituta. Né? O capítulo 3, que foi a aula passada, é a travessia do Rio Jordão, mesmo rio que Jesus foi batizado. E Deus fez o mesmo milagre que ele fez lá no livro do Êxodo, capítulo 14 e 15. Não é? Então, o mesmo milagre que Deus tinha feito lá com Israel, atravessando o Mar Vermelho, Deus fez com o Rio Jordão, para que o povo pudesse passar, os sacerdotes com a Arca da Aliança pudessem passar. E hoje nós vamos dar sequência, tá, a esse evento muito, é um milagre, não é? Deus usa a natureza, não é, para poder fazer os seus milagres. O milagre, gente, eu já expliquei, é uma coisa sobrenatural que Deus não faz sempre, tá? Mas que às vezes Deus opera para mostrar o quê? Primeiro que Deus é Deus, só Ele pode fazer milagre, ninguém, nenhum ser humano pode fazer milagre, tá? Quando a gente fala, um santo fez aquele milagre, não foi o santo que fez, o santo pediu, mas quem faz é Deus. Ninguém pode fazer milagre a não ser Deus, porque é uma coisa sobrenatural,
Tá? Então nós vimos aí na aula passada Deus abrindo o rio Jordão para que o povo pudesse passar a pé enxuto, como aconteceu lá no Mar Vermelho, no livro do Êxodo, ok? Então, se você quiser me acompanhar aí, livro de Josué, que é uma continuação do Pentateuco, não é? Nós paramos aí, na Bíblia de Jerusalém, é a página 317, se você quiser me acompanhar aí. Página 317, Josué, capítulo 4. O capítulo 4, ele, depois que o povo atravessa o Jordão, tá? Deus abre o rio para o povo passar. Depois que o povo passa o rio Jordão, Deus fala novamente com Josué, tá aí no capítulo 4. E ele manda fazer uma coisa interessante. É muito bonito, gente. Vale a pena a gente ler, não é? Porque é muito bonito Deus falando com Josué. Quando o povo acabou de atravessar o Jordão, o rio Jordão, o Senhor falou a Josué e lhe disse. Então, assim como Deus falava com Moisés, Deus agora fala com Josué, não é? Escolhei 12 homens dentre o povo, um homem de cada tribo, e ordenai-lhes: tomai daqui do meio do Jordão, do lugar aonde os sacerdotes, parados, pousaram seus pés, 12 pedras, e atravessai-as convosco, e depositai-as no lugar onde acampareis esta noite. Então, Deus fala para eles escolherem 12 pedras, uma de cada tribo, ok? Que vamos continuar lendo, depois eu vou explicar. Então Josué chamou 12 homens que escolheu dentre os israelitas, um homem de cada tribo, e lhes disse Josué: passai adiante da arca do Senhor, vosso Deus, até o meio do Jordão, e cada um levante sobre o seu ombro uma pedra, de acordo com o número das tribos dos israelitas, para que seja um sinal no meio de vós. Quando amanhã os vossos filhos vos perguntarem: que significam para vós essas pedras? Vossos filhos, então lhes direis: é que as águas do Jordão foram cortadas diante da arca da aliança do Senhor, a sua passagem. Cingiram as águas do Jordão. Estas pedras serão para sempre um memorial para os israelitas. E os israelitas fizeram como Josué ordenou. Tomaram 12 pedras do meio do rio Jordão, segundo o número das tribos dos israelitas, como o Senhor havia determinado a Josué, e as transportaram ao acampamento e ali as depositaram, onde estava o povo acampado, as 12 tribos de Israel. Né? Deus tinha dado ali a terra para eles, cada tribo tinha um pedaço de terra. Tá? E Josué erigiu 12 pedras no meio do Jordão, no lugar onde os sacerdotes que transportavam a arca da aliança pousaram os pés, e elas estão ali até o dia de hoje. Então, veja, depois que o povo atravessou o rio Jordão, né, Deus já tinha dado aquele pedaço de terra ali para eles, e ali eles ficaram ali, e ali eles colocaram essas pedras como um memorial do milagre que Deus tinha feito, não é? Abrindo o rio para eles passarem, como aconteceu lá no Rio Jordão, no Mar Vermelho, entendeu? Agora, algumas coisas interessantes aí para a gente comentar. Tá? Por que 12? Não é? Porque eram as 12 tribos de Israel, que depois, no Novo Testamento, Jesus também vai escolher os 12 apóstolos, que são o fundamento da igreja. Então, por isso que a igreja ela é fundada sob os 12 apóstolos. Quando Judas morreu, elegeram Matias. Tá? Então, a igreja de Cristo ela é apostólica. Nós já fizemos vídeos aí sobre isso explicando. Por isso que são 12. 12 na Bíblia é um número simbólico, significa plenitude. Tá?
Então isso vem lá do Antigo Testamento, das 12 tribos de Israel, os 12 filhos de Jacó. E Deus fala para eles, não é? Quando os vossos filhos vos perguntarem por que essas 12 pedras, por causa do acontecimento de lá. É a tradição, olha aí, a tradição oral. Além da tradição escrita, que os judeus tinham uma tradição escrita, que é a Bíblia, o Antigo Testamento, os judeus também tinham a tradição oral. E a igreja também. A igreja de Cristo, tem a sua tradição escrita, que é a Bíblia, e também a sua tradição oral, que passa de pai para filho. Os judeus, gente, eles têm isso. Eles passam a religião de pai para filho. E você? Você passa a sua religião para o seu filho? Tá? Os judeus têm isso muito forte, a tradição. Os judeus eles são muito nacionalistas, não é? Então eles são muito rigorosos quanto à religião. Por isso que eles vão nas sinagogas, eles rezam, não é? Pena que muitos católicos não são assim. Não rezam, não são fiéis, não vão à missa nem aos domingos. Os judeus todos sábados estão ali na sinagoga, ali fazendo as orações deles. E você, vai à missa pelo menos aos domingos? Tá aí uma coisa para você pensar, não é? E você passa a religião para os seus filhos, você fala para eles, os nossos antepassados viveram isso. Assim como os judeus passam para os filhos, os antepassados, a doutrina, você também tem que passar para o seu filho, né? Passar para os seus netos, para os seus sobrinhos, a religião, a doutrina, tanto do que está na Bíblia, quanto aquilo que está na Sagrada Tradição da igreja. Então é muito interessante isso. Outra coisa, sempre os sacerdotes com a Arca da Aliança. Então, gente, não existe religião sem os sacerdotes. Não existe igreja sem os padres, né, os bispos e o Papa. Porque hoje está com essa mania. Eu quero Cristo, mas não quero a igreja. Não. Você vê, desde o Antigo Testamento, Deus sempre fala através de Josué, e Josué sempre fala dos sacerdotes e da Arca da Aliança. A nossa Arca da Aliança hoje é o Santíssimo, é a Eucaristia. Então, gente, não existe religião sem sacerdote, sem igreja, sem Eucaristia. Tá? Então não tem esse negócio, eu rezo em casa. Não. Pode rezar em casa, não tem problema. Mas não existe religião sem igreja, sem sacerdote. Senão, para que Jesus fundou a igreja? Tá? Então isso vem do Antigo Testamento. E nós vamos ver agora também as procissões. Olha só o que diz aqui. Os sacerdotes que transportavam a Arca da Aliança permaneceram em pé no meio do Jordão, que é procissão. Os sacerdotes com a Arca da Aliança marchando diante do Rio Jordão, atravessaram o Jordão a pé e foram com a Arca da Aliança marchando. Isso é o quê? Procissão. Por isso que nossos sacerdotes também, de vez em quando, levam o Santíssimo em procissão, no dia de Corpus Christi, no cerco de Jericó, que eu vou falar daqui a pouco. Tá? Então isso é da Sagrada Escritura. Tem gente que fala que a igreja inventou essas coisas. Não, no Antigo Testamento tinha. Não é? Permaneceram em pé no meio do Jordão, até que se cumpriu tudo que o Senhor havia ordenado a Josué dizer ao povo, conforme tudo que Moisés havia ordenado a Josué. Então, tudo aquilo que Josué ouviu de Moisés, ele continuou, porque Deus, assim como Deus falava com Moisés, Deus falava com Josué. E hoje fala com os nossos sacerdotes, com os nossos bispos e com o nosso Papa. Não é? Então sempre tem, gente, a hierarquia. Isso é o quê? Isso é a hierarquia da igreja. Tá? Tinha o povo, que somos nós leigos, mas tinha aqueles que falavam em nome de Deus. Tá? Então, já falei isso aqui 1 milhão de vezes. Tá? Não fique falando mal do clero, dos sacerdotes. Se eles fizerem alguma coisa errada, Deus vai julgá-los. Cuidado com esse pessoal que fica falando mal de padre, de bispo e do Papa. Cuidado. Eles são ungidos do Senhor. As mãos deles foram ungidas. Tá? Inclusive para abençoar o povo. Vocês estão vendo aqui. A Arca da Aliança só podia ser transportada pelos sacerdotes. Entendeu? E o povo apressou-se em atravessar. Quando todo o povo terminou a travessia, procissão,
Os sacerdotes com a Arca da Aliança na frente e o povo atrás atravessando, junto com eles. A Arca do Senhor e os sacerdotes passaram à frente do povo. Olha aí, procissão. Está aí no versículo, depois você leia aí, Josué capítulo 4, versículo 11. Está aí. Esse povo aí que fala que procissão é errado, que está errado procissão, olha aí, é do Antigo Testamento, está na Bíblia. Por isso nós fazemos procissões, entendeu? Então o povo ia atrás e os sacerdotes com a arca na frente. Hoje nós vamos à frente, os sacerdotes vão à frente com o Santíssimo, que é o próprio Jesus. Hoje não é mais a Arca da Aliança, hoje é o Santíssimo, é o próprio Jesus, corpo, sangue, alma e divindade que vai à frente. E a gente acompanhando. Os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés passaram armados à frente dos israelitas, conforme Moisés lhe havia dito. Cerca de 40.000 guerreiros em armas, prontos para a batalha, passaram diante do Senhor rumo à planície de Jericó. Então, eles atravessaram o Jordão, indo para a cidade de Jericó. Por que eles estavam armados? Por quê? Porque ali era terra de pagãos, pessoas que não eram judeus e que não iriam aceitar isso de bom grado. Não é? Então, com certeza, iria haver guerra. Então, eles já estavam preparados. É legítima defesa. Tá? Numa legítima defesa, você pode até usar arma, ok? Para se defender, nunca para matar. Naquele dia, o Senhor enalteceu Josué à vista de todo Israel, e respeitaram-no como haviam respeitado Moisés todos os dias de sua vida. Olha aí, aquilo que eu já acabei de falar. Né? Então Josué ali era o quê? Era aquele que falava em nome de Deus. Ok? Como Moisés, era o profeta. Né? O Senhor disse a Josué: ordena aos sacerdotes que carreguem a arca do testemunho, que subam do Jordão. Olha aí, tá vendo? Então Josué ordenou aos sacerdotes subir do Jordão. E ao subirem os sacerdotes que transportavam a arca da aliança do Senhor, do meio do Jordão, assim que as plantas dos pés dos sacerdotes tocaram a terra seca, as águas do Jordão voltaram ao seu leito e corriam como antes, em todas as suas margens. Então, o rio voltou para o lugar dele. Né? Deus tinha abrido para eles passarem. Depois que os sacerdotes passaram com a arca, o rio voltou para o normal. Entendeu? Então, não sei se você percebeu. Deus ordenou a Josué e Josué ordenou os sacerdotes que passassem com a arca. Tá? Então, só os sacerdotes poderiam levar a arca. Por isso que só os nossos padres podem levar o Santíssimo. O leigo nem pensar. Né? Só eles, porque eles são ordenados para isso. Tá? Eles fazem isso em nome de Deus, ok? O povo subiu do Jordão no 10º dia do primeiro mês e acampou em Gilgal, no confim oriental de Jericó. E aquelas 12 pedras que tiraram do Jordão, Josué colocou ali na cidade. Disse depois aos israelitas: quando no futuro vossos filhos perguntarem, que significa a mesma coisa, né? Então direis aos vossos filhos: Israel atravessou este Jordão em terra seca, pois, olha o versículo 23, pois o Senhor vosso Deus fez secar as águas do Jordão diante de vós, até que passasse, assim como o Senhor vosso Deus havia feito com o Mar Vermelho. Né? Então, o mesmo milagre que Deus fez lá no Êxodo, Deus fez no Rio Jordão, que secou diante de nós até que atravessássemos, para que saibam todos os povos da terra quão poderosa é a mão do Senhor, a fim de que temam ao Senhor vosso Deus para sempre. Então, para que Deus faz esses milagres, gente? É para mostrar que Ele é Deus. Quando Deus opera um milagre, que é uma coisa sobrenatural, que nenhum homem pode fazer, é para que o homem, primeiro, saiba que Ele é Deus. Ele é o Criador, nós somos criaturas. Então ninguém, gente, pode se comparar ao Criador, a Deus. Ninguém. Deus é Deus. Mais nada. Para Deus nada é impossível. Deus pode tudo. Deus é onipotente, onisciente, onipresente. E segundo,
para que a gente possa, igual ele está falando aqui, a fim de que temam ao Senhor vosso Deus. Isso é um dom do Espírito Santo. Temor de Deus. Temor de Deus, gente, não é você ter medo de Deus, não é isso. O temor de Deus é você respeitar a Deus por aquilo que Ele é. Eu sou aquele que sou. Como Deus fala lá para Moisés, no Monte Sinai. Não é? Eu sou aquele que sou. De mim, gente, depende tudo para existir. Em Deus nós existimos, nos movemos e somos, diz São Paulo lá no em Atos dos Apóstolos. Então, gente, tudo depende de Deus, tudo. Para a gente estar aqui, para eu estar aqui nesse momento, Deus me deu o ar para me respirar. Então, tudo a gente depende dele. E a gente, às vezes, acha que não precisa de Deus. Mas nós precisamos. Então, isso é o temor de Deus. Então, às vezes, Deus opera. Né? E outra coisa, não é só esses milagres extraordinários, não. Deus, às vezes a gente não vê, mas Deus age, né, na nossa vida, no mundo, mas as pessoas não percebem. As pessoas estão de olhos vendados, fechados. Mas Deus está mostrando o quê? Não é? Que eu sou Deus. Só eu sou Deus. Pena que muitos não ouvem ou não querem ouvir. Né? Paciência. Então, gente, hoje a gente precisa muito ensinar isso para os nossos filhos, para a nossa família e na igreja também, para os nossos catequizandos, o temor de Deus. Se perdeu o temor de Deus. Não é ter medo de Deus, não é isso. Tá? Mas você ter respeito por Deus, pelo nome de Deus. Né? Antigamente se tinha respeito por Deus. Deus me livre falar alguma coisa para ofender o Senhor. Hoje em dia, gente, banalizou. As pessoas hoje não têm mais o temor de Deus. Eu vejo isso na Semana Santa. As pessoas não respeitam nem a Semana Santa mais. Por isso que acontece o que está acontecendo hoje no mundo. Porque eu não me assusto mais com o que está acontecendo. Além dessas catástrofes que estão acontecendo, essa matança que está acontecendo aí, jovens, adolescentes, crianças, se perdeu o temor de Deus nas escolas. Por que hoje está acontecendo essas coisas nas escolas? Essas mortes dentro das escolas? Porque a escola acabou o temor de Deus. Antigamente tinha ensino religioso nas escolas, agora não pode ter. Hoje tem que tirar os crucifixos das escolas. No 10 de maio, antigamente, na secretaria, quando eu ia, eu via lá as imagens de Jesus. Eu cansei de ver no 10 de maio ali a imagem de Jesus, da Virgem Maria. Cansei de ver. Hoje em dia, não, tem que tirar. O Estado é laico. Você não pode professar nenhuma religião hoje. Gente, a gente está expulsando Deus das escolas. Você já percebeu? Eu estou arrepiado. Depois que mandaram tirar Deus das escolas, começou a acontecer isso. Morte em cima de morte. Na minha época não tinha isso, não. Não tinha morte em escola. Eu nunca ouvi falar que fulano entrou lá atirando, esfaqueando. Mas por quê? Porque tinha Deus. Se rezava nas escolas. Tinha lá os crucifixos, independente da religião. Se você não é católico, bota lá alguma coisa da sua religião, se você quer. Mas estava lá o crucifixo. Gente, o que um crucifixo vai ofender alguém? Aonde que um crucifixo vai ofender uma pessoa? Se você não é católico e não gosta, passa adiante, deixa pra lá. Mas aonde, gente, que um crucifixo na parede vai ofender alguém? Aonde que o ensino religioso vai ofender alguém? Você rezar para que tudo corra bem, entendeu? Hoje você não pode falar de Deus. Gente, as escolas, as universidades hoje estão falando contra Deus, contra a igreja, metendo pau malho na igreja. Até mesmo universidades que foram fundadas pela Igreja Católica. É só você. Na Europa, gente, estão fechando igreja para colocar bar, para colocar discoteca, se bobear até casa de prostituição. Estão fechando igreja na Europa por causa disso. A Europa hoje, gente, virou ateia. Tem mais ateu se bobear hoje na Europa do que cristão. Entendeu? Gente, se a gente expulsa Deus, se a gente expulsa a luz, fica as trevas. As pessoas ainda não pararam para... Vai acontecer coisas piores. Eu não fico assustado, não. Não fico.
Eu fiquei assustado, foi com a Semana Santa que eu vi. As pessoas não têm um pingo de respeito, gente. Antigamente, mesmo quem não era católico, mas respeitava. Hoje nem os católicos respeitam mais. Tem gente que vai passear, vai dançar. Funk! Na sexta-feira santa, funk, lotado. Gente dançando funk. Gente, aonde nós vamos parar? Depois vem a conta. Depois vai chorar. Acabou o temor de Deus. Acabou. Capítulo 5. Aí os inimigos de Deus viram os prodígios que Deus tinha feito, ficaram com medo. Diz aqui no capítulo 5. Sucedeu que ao ouvirem todos os reis dos amorreus que habitavam além do Jordão, são pagãos que viviam ali, ao ocidente, e todos os reis dos cananeus, que são outros povos pagãos que viviam ali, que habitavam junto ao mar, que o Senhor havia secado as águas do Jordão diante dos israelitas, até que tivessem passado, desfaleceu-lhes o coração e não houve mais alento neles diante dos israelitas. Então ficaram com medo de Israel. Assim como os egípcios. Não sei se vocês lembram. Os egípcios foram atrás lá, o faraó lá, para guerrear com Israel, lá no Mar Vermelho. Você viu o que aconteceu com eles. Ficaram lá no mar. Agora eles ficaram com medo, porque eles ouviram tudo que Deus tinha feito lá no Rio Jordão. Por quê? Eles queriam atacar Israel, mas eles viram os prodígios que Deus tinha feito e ficaram com medo. Não é? Então, gente, os inimigos de Deus sabem muito bem que ninguém pode com o Senhor. Por isso que eu já falei isso aqui e torno a repetir. Esteja no time de Deus que você nunca vai perder. Tá? O time de Deus nunca perde. Tá? Então, gente, não tem esse negócio que vai haver no final dos tempos a briga entre Deus e o enfrentamento entre Deus e o demônio. Se você acreditar nisso, você vai acreditar errado. O demônio já está derrotado, o mal já está derrotado. Jesus já o derrotou na cruz. Tá? E o demônio, gente, ele não pode com Deus. Até para o demônio agir, ele precisa pedir permissão a Deus. É só você ler o livro de Jó, você vai entender. Entendeu? Então, gente, não tem esse negócio. Gente, com Deus ninguém pode. Então você fique sempre do lado de Deus, do time de Deus, que você vai ser sempre vencedor. Em Cristo somos mais que vencedores, diz a palavra de Deus. Amém? Aí depois eles vão fazer a circuncisão. Tá? Vamos ler aí e depois eu explico. Nesse tempo, o Senhor disse a Josué: fazei facas de pedra e circuncida de novo os israelitas uma segunda vez. Josué fez então facas de pedra e circuncidou os israelitas na colina dos prepúcios. Esta é a razão porque Josué os circuncidou. Todo o povo que saiu do Egito, todos os homens de guerra, morreram no deserto, no caminho, depois de sua saída do Egito. Ora, todo o povo que saía havia sido circuncidado, mas todo o povo que nascera no deserto, no caminho, depois da saída do Egito, não havia sido circuncidado, porque os israelitas andaram durante 40 anos no deserto, até que pereceu toda a nação, os homens de guerra que saíram do Egito, visto que não obedeceram à voz do Senhor. Jurou então o Senhor que não veriam a terra que os seus pais haviam jurado dar-nos, terra que mana leite e mel. Então, aqui já tem uma coisinha para a gente comentar. Isso aqui, gente, é muito sério. Tá? A questão da circuncisão, gente, é uma coisa para os judeus. Todo judeu tinha que ser circuncidado. Até Jesus foi circuncidado. Jesus nasceu judeu. Jesus também foi circuncidado. Nós cristãos não precisamos de circuncisão. Por quê? Isso aí é para pertencer ao povo de Israel. Nós não somos judeus, nós somos cristãos. Então, para nós hoje é o batismo. Então, ficou no lugar da circuncisão o batismo. Agora, é interessante. Tá? O batismo, ele ficou no lugar para todos. A circuncisão era só os homens.
Até porque não tinha como circuncidar as mulheres, né? Porque as mulheres não tinham o órgão genital masculino, não é? Então, o batismo é para todos. Por quê? Você, quando é batizado, você pertence à igreja. Você é um filho de Deus e irmão de Jesus Cristo. Já falei isso aqui. Entendeu? Então, o batismo ficou no lugar da circuncisão. Infelizmente, no começo da igreja, houve uma discussão e uma briga sobre isso. Tem que circuncidar ou não tem que circuncidar? Porque muita gente vinha do judaísmo. São chamados cristãos judaizantes. Mas São Paulo bateu o martelo e falou, não. Só precisa da fé e do batismo. E a igreja adotou isso lá no concílio, lá, Atos capítulo 15. Não precisa mais de circuncisão. Por quê? Se a gente for circuncidar, o cristianismo vai ser só uma seita do judaísmo. E o cristianismo não é uma seita do judaísmo. Ele é uma continuação. Continuação não. O judaísmo é uma prefiguração do cristianismo. Ele prepara, né, o Novo Testamento. Então, ele não é uma continuação do judaísmo. Não. Então você não precisa circuncidar. Infelizmente, gente, hoje tem cristãos aí que ainda circuncidam ainda. Infelizmente acontece, essas seitas malucas aí. Mas a Igreja Católica não. Diz que não. Você só precisa do batismo. Ok? Agora ele fala uma coisa interessante aí. Que eles não viram a terra, muitos deles não viram a terra prometida por causa de desobediência, porque não obedeceram a Deus. Cometeram pecado de idolatria, de desobediência. Então muitos aí não viram a terra prometida. Qual é a nossa terra prometida, gente? É o céu. Então, gente, nem todo mundo vai para o céu. Infelizmente eu preciso falar isso aqui. Eu sei que muita gente não gosta de ouvir isso. Eu sei disso. Tem um ex-padre aí, ex-padre porque uma vez padre para sempre, mas não exerce mais porque está excomungado da igreja. O senhor Leonardo Boff, vou falar o nome dele aqui, porque já está aí na internet escancarado vídeos dele aí falando que não existe o inferno. Existe o inferno, sim senhor. Ele falou que todo mundo vai para o céu por causa da misericórdia de Deus. Deus é misericordioso, com certeza, mas Deus é justiça também. Jesus falou do inferno. Jesus não falou, Jesus contou a parábola do rico e Lázaro lá, um estava no céu, outro estava no inferno. Aí você acredita em quem? Você acredita em Jesus, na igreja, que sempre pregou isso, ou você acredita no Leonardo Boff? Aí você escolhe com quem você quer seguir. Entendeu? Então existe o inferno, sim senhor. Mas o inferno não foi feito para nós, foi feito para o demônio e os seus anjos. Tá? Agora, aquele que não quer saber de Deus, infelizmente vai ficar longe de Deus, é isso que é o inferno. Tá? Então aqui está bem claro. Os israelitas, muitos deles não entraram na terra prometida. Por quê? Por causa de desobediência, do pecado. Então, gente, o pecado, ele é terrível. Ele nos afasta de Deus. Tá? Então, isso é importante a gente entender. Quanto aos seus filhos, estabeleceu-se em seu lugar a esse Josué circuncidor, visto que não havia sido circuncidados no caminho. E quando toda a nação foi circuncidada, repousaram no seu lugar no acampamento, até que sararam. O Senhor disse a Josué: hoje tirei de vós a desonra do Egito. Aquele lugar foi chamado Gilgal até hoje. Então, gente, assim como a circuncisão era obrigatória no Antigo Testamento para os judeus, o batismo para nós é obrigatório no Novo Testamento. Então, gente, já falei isso aqui 1 milhão de vezes e falo mais uma vez. Por favor, se você ainda não é batizado, batize o mais rápido possível, seja criança, seja adulto. Não espere para amanhã. O batismo apaga o pecado original, nos faz filhos de Deus, irmãos de Jesus Cristo e membros da Igreja de Cristo. Não deixe para amanhã. Se você morrer sem batismo, só a misericórdia de Deus para te salvar. Jesus foi bem claro, quem crê e for batizado será salvo. Está lá em Marcos 16:16. Então, gente, pelo amor de Deus, não fique dando ouvido a esse povo, essas seitas aí. Às vezes até alguns padres loucos que falam que não precisa batizar. São José de Anchieta, gente, quando chegou aqui no Brasil, ele atravessava rios, correndo risco de vida para batizar um índio. Um índio, que nem era cristão. Claro que ele era evangelizado primeiro, mas aqueles que já estavam em perigo de morte, ele batizava, independente da catequese ou não. Tá? Claro, primeiro a pessoa tem que ser catequizada. Se você ainda não é batizado, se você é adulto,
Você precisa fazer a catequese para depois você ser batizado. Agora, se é perigo de morte, se é criança, batize o mais rápido possível, gente. Não fique sem batismo, sem morrer sem batismo. Tanto que a igreja ensina que qualquer um pode batizar se a pessoa estiver em perigo de morte. Derrama a água na cabeça da criança ou do adulto e fala: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo também. Se tiver em perigo de morte. Se não tiver, leve para a igreja para ser batizado. Tá bom? Celebração da Páscoa. Olha aí. Mesma coisa que está lá em Êxodo capítulo 12. Celebração da Páscoa. Enquanto os israelitas estavam acampados em Gilgal, celebravam a Páscoa no 14º dia do mês, à tarde, nas planícies de Jericó. Olha aí, tá vendo? No dia seguinte à Páscoa, comeram do produto do país, pão sem fermento e trigo tostado. Naquele mesmo dia, ao comerem o fruto da terra, no dia seguinte, cessou o maná. O maná, gente, é aquele alimento que Deus mandava todo dia para Israel, só não mandava dia de sábado, que era o dia de descanso do Senhor, no Antigo Testamento. Né? Então, nesse dia, Deus cessou o maná. Né? E os israelitas não tiveram mais o maná, mas comeram do fruto da terra de Canaã naquele ano. Por que eles não tinham mais o maná? O maná era só no período que eles estavam no deserto, porque eles não tinham mais o que comer. Agora ali na terra deles eles vão cultivar, vão plantar o próprio alimento deles, ali eles não precisam mais do maná. Mas tem muita coisa para a gente comentar aqui. Tem muita coisa espiritual aqui, gente. É um texto pequenininho, depois você pode ler aí. O versículo 10 até o versículo 12. Depois você lê aí. 3 versículos. Josué, capítulo 5, versículos de 10 a 12. Celebração da Páscoa. Gente, tem tanto sentido espiritual aí, você não tem noção. Primeira coisa, tá? Enquanto os israelitas estavam acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa. Então, gente, a Páscoa é para ser celebrada. Eu já vi esses hereges aí da internet falando que não é pra gente, a gente não deve celebrar a Páscoa todo ano. Gente, o Antigo Testamento fala isso. Está lá em Êxodo capítulo 12, é que eles celebravam a Páscoa. Os israelitas, até hoje, os judeus celebram a Páscoa judaica, claro. Entendeu? Mas está bem claro. Claro que nós cristãos não vamos celebrar a Páscoa judaica, é totalmente diferente. Mas a Páscoa cristã nós temos que celebrar todo ano. Eu já vi gente falando aí que não é para celebrar todo ano a Páscoa. Gente, pelo amor de Deus, gente. Cuidado com a internet. Cuidado. Eu, graças a Deus, eu tenho a consciência que eu assisto essas coisas, eu consigo discernir onde está o erro. Mas e aquele que não consegue? Começa a ver esses charlatões aí da internet e começa a acreditar nisso. Não precisa mais celebrar a Páscoa. Entendeu? Nós católicos devemos celebrar a Páscoa todo ano. Morte e ressurreição de Jesus. Entendeu? Então, gente, não dê ouvidos a esses charlatões de internet. Pelo amor de Deus. Você que é católico, ouça a igreja. Pelo amor de Deus. Gente, eu vou falar uma coisa aqui com muito amor. Todo mundo sabe que eu não brigo, não discuto religião. Mas pelo amor de Deus, é um recado para os católicos. Pelo amor de Deus. Você que é católico praticante, eu não estou falando católico de boca, nem de BGE. Tem muitos. Tá? Eu já falei aqui, para mim hoje tem menos de 50% de católicos hoje no mundo, no Brasil. Eles dizem que é 65% de acordo com o censo. Para mim é menos de 50%. Católico praticante. Tem católico de BGE de boca. Isso aí a igreja não precisa. Então, pelo amor de Deus, você que é católico, não fique dando ouvidos a pessoas de outras religiões. Respeite da sua família, dos seus amigos, né? Respeite todos, mas não dê ouvidos. Não fique dando ouvidos a pessoas de outras religiões. Nós católicos não precisamos, gente. A nossa fé é de 2000 anos, nós temos a verdade. Jesus foi bem claro. Ensinar-vos a toda a verdade, está lá no Evangelho de São João. Jesus falou para a igreja: como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Então, gente,
Nós não precisamos de nada. Nós não precisamos de outras religiões para ficar dando ouvidos a fulano, bertano e ciclano, seja eles quem forem. Respeite a todos. Mas você não precisa ficar dando ouvidos a ninguém. Nós já temos tudo. Nós já temos uma doutrina de 2000 anos que muitos católicos não conhecem. Tem católico que não conhece a sua fé e fica dando ouvidos à fé de fulano, bertano e ciclano. Ah, eu vejo, só porque não tem nada a ver assistir. Claro que tem. Se você não tem um conhecimento da sua fé, você vai ser influenciado. Entendeu? Porque, gente, o outro vai falar coisas ali bonitinhas que você... igual eu tô cansado de ver. Ah, mas ele não está falando de religião. Claro, gente, você acha que ele vai falar mal da sua religião? Se ele falar mal da sua religião, você nunca mais vai assistir ele. É claro que ele não vai falar mal da sua religião. Gente, os falsos profetas, eles vêm... Jesus falou isso. Eles vêm como ovelhas. Eles não vêm para te atacar, não. O que é a nova era? Eu vou fazer um vídeo sobre a nova era. O que a nova era quer? Juntar todas as religiões num liquidificador. Entendeu? Juntar todas elas. Toda religião é boa. Né? Eu não tenho religião. Gente, eu juro não, porque jurar é pecado. Mas eu vi uma vez não vou falar o nome dele não. Na televisão, um desses aí que gosta de falar na televisão, ele falou assim, ele falou, eu estava assistindo nesse dia, mas eu assisti, por quê? Por que eu assisti? Para ver onde estava o erro. E ele falou bem assim, quando te perguntarem qual é a sua religião, você sempre fala, não tenho religião. Ah, eu não tenho religião, quando te perguntarem. Ele falando. Tá? Um líder aí, desses aí que o povo gosta. Não é? O povo adora, né? Esse povo aí da televisão aí, que tem canal na televisão. Não é? Quando te perguntarem a sua religião, você fala que não tem religião. Tá? Mas quando né, você não estiver perto, vamos dizer assim, na mídia, aí você fala que a sua religião é essa. Entendeu? Qual é a tática? O que ele quis dizer? Porque se você falar que tem a religião A, B ou C, aquele que é contrário à sua religião já vai ficar contra você. Então você falando que não tem religião, você vai fazer uma mistura. Aquele que às vezes está brigado com a sua religião vai vir para a sua. Entendeu? Isso aí, gente, são táticas. Táticas que as pessoas usam para te enganar. Ah, eu não tenho religião. Claro que tem, gente. Sabe o que quer dizer religião? Religar com Deus. Todo mundo tem uma religião, todo mundo tem. Mas isso é tática do inimigo, do encardido, que usa essas pessoas para falar, fala que não tem religião. Eu já estou cansado de ver. Entendeu? Até mesmo quem não é cristão. Entendeu? Vão falar que não temos religião, que aí ninguém vai nos criticar. Então, cuidado. Você que é católico, cuidado. Gente, quem é católico não precisa de nada. Nós temos a verdade. A verdade está na palavra de Deus e no catecismo da igreja, na tradição da igreja. Nós não precisamos de mais nada. Então não fique dando ouvidos a B ou C, pelo amor de Deus. Outra coisa aqui que o texto diz, não é? Por que passou o maná? Por que não teve mais o maná? O maná, gente, é só uma prefiguração da Eucaristia. Jesus falou isso lá em João capítulo 6. O maná, os israelitas comeram e morreram. Era só uma prefiguração. Agora, eu sou o pão. Aquele pão que eles... o maná era simbolizado lá pelo pão. Era só uma prefiguração. Agora, eu sou o pão. Eu. A minha carne. Isso quer dizer o quê? A Eucaristia. Tá? Então, gente, hoje para nós, o nosso maná hoje é a Eucaristia. Tá? Que só existe na Igreja Católica. Eu vou encerrar a nossa aula de hoje falando isso. Tá? Gente, só existe a Eucaristia na Igreja Católica. Sabia disso? Não existe Eucaristia em outra religião. Então, aqui você recebe o corpo e sangue de Cristo. Não é símbolo. Então, você vai largar essa igreja onde você recebe o corpo de Cristo,
fisicamente para ir para outra religião onde não tem. Então isso tudo para você pensar. Então depois você leia o texto que você vai ver. Então nós vamos receber a Eucaristia aqui na Terra até Jesus voltar. Quando Jesus voltar não vai precisar mais da Eucaristia. Aí vai acabar a Eucaristia. Por quê? Aí nós já vamos estar diante do próprio Jesus. Entendeu? Então até Jesus voltar, por isso que ele fala, fazer isso em memória de mim. E nós fazemos isso em toda a missa. Então Jesus falou o quê? Até eu voltar, vocês vão celebrar a missa e vão dar a Eucaristia para o povo. Aí quando Jesus voltar não vai precisar mais. Como igual que aconteceu com o maná. Quando eles entraram em Canaã, não precisou mais do maná. Então quando a gente estiver com Jesus no céu, se Deus quiser, não vai precisar mais de Eucaristia. Tá bom? Amém? Então, gente, nós paramos aí no capítulo 5. Na próxima aula, nós vamos estudar o capítulo 6 de Josué, que é a passagem maravilhosa, linda, que eu amo, não é? Que é a tomada de Jericó. Ou seja, o cerco de Jericó que nós fazemos até hoje na igreja. Tá? Graças a Deus nós fazemos até hoje e é tirado aqui do capítulo 6 de Josué. Eu tive muitas graças já com o cerco de Jericó. Eu quero dar esse testemunho na próxima aula. Então na próxima aula a gente vai estudar especialmente esse capítulo 6 aí de Josué, que é maravilhoso. Né? Os papas sempre gostaram muito desse texto de Josué 6 e implantaram na igreja o cerco de Jericó. Eu não me lembro agora qual foi o papa que implantou o cerco de Jericó na igreja. Mas, por exemplo, João Paulo II adorava o cerco de Jericó. Inclusive tem uma história que eu vou contar na próxima aula, que ele fez o cerco de Jericó antes de ir para uma situação que eu vou contar na próxima aula. Vocês vão entender, né, como que os papas pediam para que a gente fizesse o cerco de Jericó baseado em Josué capítulo 6. Mas isso é assunto para a nossa próxima aula. Então, gente, continuem aí nos prestigiando com o canal, tá bom? Por favor. E na próxima aula, se Deus quiser, a gente vai continuar aí o nosso estudo bíblico. Espero que vocês estejam gostando. Tanta coisa que a gente está aprendendo, tá? Sobre o Antigo Testamento. E nos ajude aí a divulgar o nosso canal. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Estivemos e permaneceremos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a todos. Até a próxima, se Deus quiser.